Señor sea con todos los hermanos. La verdad es que yo no tenía previsto volver a intervenir, Eu não havia previsto voltar a compartilhar, pero así lo ha querido el Señor. mas assim o Senhor quis. Entonces vamos a ver algunos aspectos Vamos ver alguns aspectos de la restauración del testimonio del Señor da restauração do testemunho do Senhor en este tiempo. neste tempo. Veíamos el primer día Vimos no primeiro dia cómo la iglesia primitiva como a igreja primitiva manifestava un enérgico testimonio del Señor. um testemunho enérgico do Senhor. La vida del Señor se manifestaba A vida do Senhor se manifestava con toda amplitud, com toda a amplidão, con toda la gloria, com toda a y glória el poder e o poder que Él quiere que Ele quer, en la iglesia. na igreja. Pero a partir del siglo IV Mas a partir do século IV, empezó un periodo en que se perdió começou um período em que se perdeu, poco a poco ese testimonio, pouco a pouco, esse testemunho, hasta que empezando por la reforma, até que, começando pela reforma, el Señor reaccionó o Senhor reagiu y empezó a restaurar poco a poco e começou a restaurar pouco a pouco su testimonio en la iglesia, seu testemunho na igreja. a pesar de que, Ape- siempre hubo Apesar de que sempre houve pequeños remanentes pequeno remanescente que eran fieles al Señor, que sempre foram fiéis ao Senhor, llenos del Espíritu Santo. seguiram o Espírito Santo. Entonces Vamos ver então algunas restauraciones algumas restaurações del Señor do Senhor en la iglesia. na igreja. En Hechos 2:42 Em Atos 2:42, aqui diz Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. esos cuatro puntales Esses 4 pontos son fundamentales são fundamentais en la vida de la iglesia. na vida da igreja. La doctrina de los apóstoles A doutrina dos apóstolos jamás ha cambiado, jamais mudou, pero desde el comienzo mas desde o começo, su proclamación, sua proclamação, su enseñanza en la historia seu ensinamento na história fue sufriendo un desafortunado detrimento foi sofrendo um desafortunado detrimento progressivamente. Entonces fue siendo, digamos, fermentada Então foi sendo fermentado con filosofías, com filosofias, como el platonismo, com o platonismo, como el aristotelismo, como o aristotelismo, como fuertes ramalazos del gnosticismo, com traços do gnosticismo, entonces fuertes injerencias de legalismos, com ingerências do legalismo, de ritualismos de la religión dos rituais religiosos judía, da religião judaica, que fueron llenando de herejías la casa de Dios. que foram enchendo de heresias a casa de Deus. Y esas herejías aún persisten. Essas heresias ainda continuam. Y entonces, ¿quiénes fueron usados Então, quem foi os que foram usados para esa desviación para que houvesse esse desvio en la iglesia? na igreja? Todos aquellos predicadores Todos os pregadores que realmente no fueron levantados que realmente não foram levantados por el Espíritu Santo. pelo Espírito Santo.
Sin embargo de eso, Apesar disso, hay verdades há verdades fundamentais, chaves, que se han perdido que se tem perdido en el curso de los siglos. no curso dos séculos. Estamos viviendo hoy realmente, yo creo, Estamos hoje vivendo, eu creio, ya la apostasía, já no período da apostasia, de que habla la segunda de Tesalonicenses de que é mencionado ali em 2 Tessalonicenses, para los últimos tiempos. nos últimos tempos. Pero Dios continúa trabajando, hermano, Mas Deus, irmãos, continua trabalhando en la restauración na restauração de lo que se venía perdiendo do que tinha se começado a perder través de los siglos. através dos séculos. Dios no se ha dormido. Deus não tem dormido. Entonces, ¿qué quiere restaurar hoy el Señor? Então, hoje, o que o Senhor deseja restaurar? El Señor quiere restaurar su verdadero testimonio O Senhor deseja restaurar o seu verdadeiro en testemunho la tierra, na terra, restaurar su iglesia, restaurar a sua igreja, restaurar la comunión del cuerpo de Cristo. restaurar a comunhão do corpo de Cristo. El Señor quiere contar con O nosotros Senhor deseja contar conosco para ese trabajo. para esse trabalho. Entonces vamos a ver algunas de esas restauraciones. Então, vamos ver algumas dessas restaurações. Por ejemplo, en Efesios 1:22. Vamos ver, por exemplo, em Efésios El 1:22. Señor quiere restaurar su señorío. O Senhor deseja restaurar o senhorio de Cristo en la iglesia. na igreja. Tenemos Efesios Efésios 1:22. 1:22. Sim. Aqui diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amén. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da Él igreja. está restaurando E Ele está restaurando ese señorío en la iglesia. esse senhorio na igreja. Amén. Amém. Porque muchos hombres Porque muitos y homens mujeres e mulheres han tomado para sí têm tomado para si el señorío. o senhorio. Digamos allá en Hechos 20, Vejamos, por exemplo, em Atos 20, 30. versículo 30. Vamos a hacer un recorrido rápido de algunos Vamos recordar rapidamente de algunos textos. de alguns textos. En Hechos 20, 30. Atos 20, verso 30. Pode ler? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Esto se da en medio de un escenario Isso se dá no meio de um cenário, cuando el apóstol Pablo quando o apóstolo Paulo manda a llamar desde Mileto manda chamar desde Mileto a los ancianos aos de la iglesia anciãos en Éfeso, da igreja em Éfeso, el presbiterio. o presbitério da igreja. El mismo Espíritu Santo O mesmo Espírito Santo le había dado testimonio havia dado a ele testemunho de que esta iglesia, de que essa igreja, que ante la cual él había durado más de 3 años na qual ele havia estado durante mais de 3 anos, enseñando y preparando Ensin- siervos del Señor, ensinando e preparando os servos do Senhor, allí en ese presbiterio, ali naquele presbitério, el diablo iba a hacer un gran daño. o diabo, ia fazer um grande Iba a dano. usar a los mismos hermanos E ele iria usar a esses mesmos irmãos para destruir la iglesia, para destruir a igreja, para destruir su unidad. para destruir a Por unidade. eso dice, y de vosotros mismos Por isso aí diz: dentre vós se mesmos levantarán hombres se levantarão que homens hablen cosas que perversas falam coisas perversas para arrastrar tras sí para arrastar atrás de si a los discípulos. aos O discípulos. sea, no atraerlos hacia Cristo Ou seja, não trazê-los a y Cristo su señorío, e ao seu senhorio, sino hacia ellos mismos, senão a eles mesmos, para enseñorarse para senhorar-se de las ovejas del Señor. sobre as ovelhas do Senhor.
En Efesios, ahí mismo, en Efesios 3, Em Efésios capítulo 3, los versículos 16 y o 17, versículo 16 e 17, vemos que el Señor quiere regresar vemos que o Senhor deseja retornar a morar en su casa. a morar em sua casa. Amén. Amém. Él la compró. Ele a comprou. Entonces vamos a ver qué dice allí. Então vamos ver como diz. Como dice. Efésios 3, verso 16 e 17 diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amén. Amém. El versículo 17. O versículo 17 Para que habite diz que para que habite Cristo, Cristo por la fe pela fé, en vuestros corazones. em vossos corações. Tiene una casa Ele tem uma casa que él compró. que ele mesmo comprou. En el verbo original en griego O verbo original em grego es katoikeo, é katoikel, que significa habitar, que significa habitar, o sea, ou seja, que conlleva la idea que traz a ideia de sentirse en su propia de casa, sentir-se em sua própria casa, de posesionarse de De- algo que es de él, de tomar posse de algo que é dele. de él. El verbo da esa idea. O verbo traz essa Quiere ideia. morar confiadamente en nosotros. Ele quer morar confiadamente em Que nós nosotros seamos conscientes e que nós sejamos que conscientes somos la casa del Señor. que somos a casa do Senhor Jesus. Amén. Amém. En Juan 4, Em João capítulo 4, en el escenario cuando él se encuentra con la samaritana, na cena onde ele se encontra com a mulher samaritana, allí el Señor habla de restaurar ali o Senhor fala de restaurar la verdadera adoración a verdadeira adoração, en espíritu y en verdad. em espírito e em verdade. Amén. Entonces leamos en Juan 4, Em João 4, podemos leer los versículos 23 y 24. versos 23 e 24, que diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Desde los tiempos del primer cautiverio, Veja, irmãos, desde os tempos do primeiro cativeiro, después de la división del reino, depois da divisão no império, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas as 10 tribos do norte foram levadas cativas a Asiria. à Assíria, Y los reyes e os del reis norte, do norte, de la casa de Efraín, da casa de Efraim, le habían hecho al pueblo 2 santuarios, tinham feito ao povo 2 santuários, uno en Dan um em y Dan otro en Betel. e outro em Betel, Y le llevaron al pueblo e levaram ao povo a la adoración de becerros. a adorar os bezerros. Porque llaman una ahí comenzó la adoración becerril, Aí começou a adoração de bezerros, de becerros. bezerros, Y bezerrila, le dijeron al pueblo, e levaram ao povo. aquí tenéis vuestros dioses, E disseram ao povo: aqui vocês têm os deuses de que os vocês, sacaron de la esclavitud de que Egipto. os tiraram da escravidão do Egito. O sea que apartaron a Dios. Ou seja, que tiraram fora a Deus. Con el tiempo, Com o tempo, ya en tiempo de Alejandro Magno, já no tempo de Alexandre o Grande, construyeron un santuario construíram um santuário en un monte, em um llamado monte Gerizim, chamado Gerizim, y llevaron a los samaritanos, e levaram aos samaritanos, que era una mezcla que era uma mescla de israelitas con asirios, de eframitas com assírios, una raza espuria, uma raça espúria, enemigos de los judíos puros del sur, inimigos dos judeus puros do sul, a adorar en ese a adorar santuario nesse santuário del monte Gerizim. do monte Gerizim. Por eso la samaritana Por isso a le samaritana pregunta al Señor, pergunta ao Senhor: Señor, ¿dónde hay que adorar? Senhor, aonde é que devemos adorar? ¿En Jerusalén Em Jerusalém
o en el monte ou de neste monte Gerizim. Él no estaba interesado Ele não estava interessado en que se adorara en Jerusalén, em que se adorasse em Jerusalém, porque él vino porque ele veio como a tabernaculizar. a tomar um tabernáculo, a se tabernaculizar. El verdadero tabernáculo de Dios en la tierra se llama Jesucristo. O verdadeiro tabernáculo de Deus na terra se chama Jesus Cristo. Entonces todas esas religiones Então todas essas religiões tenían que acabarse, teriam que acabar-se, pasar a ser obsoletas passar a ser obsoletas, ante la proyección del nuevo diante da projeção do y novo verdadero templo de Dios. e verdadeiro templo de Deus. Por eso él le dice a la samaritana, Por isso ele disse à samaritana: mujer, mulher, ha llegado la hora é chegado a hora en que ni en este monte em que nem neste monte, ni en Jerusalén nem em Jerusalém, adoraréis a Dios, adorareis a Deus. porque Dios es espíritu Porque Deus é Espírito y hay que adorarlo en espíritu e deve-se adorar em y espírito en verdad. e em De verdade. manera que esa restauración De maneira que essa restauração la está el Señor promoviendo en este momento, o Senhor a está promovendo nesse momento, porque el cristianismo porque o cristianismo se apartó de esa verdadera se adoración. apartou dessa verdadeira adoração. En el cristianismo hay adoraciones No cristianismo há adorações almáticas, almáticas. almáticas. No sé si aquí está. Sim, sim, Sí. sim, é Gloria a conhecido. Dios. Y piensan que es una adoración E espiritual. pensam que isso é uma adoração espiritual. El Señor entonces quiere también restaurar O Senhor então deseja também restaurar el sacerdocio de todos los o santos. sacerdócio de todos os santos. El Señor quiere O echar Señor- a un lado el elitismo sacerdotal. O Senhor deseja, de um lado, restaurar o elitismo sacerdotal. Sí, eliminar Eliminar o elitismo el sacerdotal. elitismo. Sim, En el sacerdocio de los santos no hay elitismo, no sacerdócio dos santos não há elitismo, não há hierarquias. porque todos nosotros somos sacerdotes. Porque todos nós somos sacerdotes. Hay siervos del Señor Aí há servos do Senhor, que el Señor regala a la iglesia, que o Senhor dá à igreja para preparar a todos los santos. para preparar a todos os santos. No quiere decir que ellos son sacerdotes especiales. Não quer dizer que eles são sacerdotes Y especiais. tenemos entonces los apóstoles, Temos então os apóstolos, los os profetas, profetas, los os evangelistas, los evangelistas, pastores y os maestros, pastores e mestres, que tienen un encargo que diferente têm um encargo diferente. a formar un sacerdocio elitista. É diferente de formar um sacerdote elitizado. Entonces vamos a leer en la primera de Pedro, Vamos ler então em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículos 5 versículos 5 y 9. e 9. Versículo 5 diz 5 y 9. e 9. 5 e 9. No lo leemos todo porque Sim, hay otras cosas sim. que tenemos que tratar. Amén. Vamos a leer los versículos 5 y 9. Vamos ler o versículo 5 e o 9. Pode ler? Amén. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E o verso 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entonces, hermanos, todos creyentes, Então, irmãos, todos os crentes, mujeres y hombres, mulheres e homens, al estar unidos a Cristo ao estar unidos a Cristo por la fe, pela fé, se convierten se convertem en verdaderos sacerdotes, em verdadeiros porque sacerdotes, el Señor es el sacerdote. porque o Senhor é o sacerdote. Y al ser nosotros parte de Cristo, E ao sermos feitos partes de Cristo, como su cuerpo, como seu corpo, somos sacerdotes. somos sacerdotes. Amén. Como Amém. la cabeza. Como ele tendo ele como cabeça. Amén. Amém.
Todos nosotros somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Amén. Amém? No solamente los hombres, las mujeres también. Não somente os homens, as mulheres também. También. Amém. Sacerdotisas. Sacerdotisas do Senhor. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. El Señor está restaurando también O Senhor também está restaurando la unidad a unidade del cuerpo de Cristo do corpo de Cristo en cada localidad, en cada ciudad. em cada localidade e em cada cidade. O sea que allí haya un poderoso testimonio Ou seja, que ali haja um poderoso de testemunho la vida de Cristo entre los hombres. da vida de Cristo nos homens. Primeramente leamos en Juan 17, 21. Primeiramente, vejamos ali em João capítulo 17, verso 21. 21. Está en el marco de la oración sacerdotal del Está Señor. registrado ali na oração sacerdotal do Senhor. 17, 21. 17, verso 21. Amén. Diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Entonces, el mundo, de acuerdo a esta palabra, De acordo com essa palavra, el mundo debe ver o mundo deve ver esa unidad. essa unidade. El mundo está viendo ahora un desbarajuste total. O mundo está vendo agora um desajuste total. Una vez, estando yo de pastor denominacional, Uma vez, quando eu era pastor denominacional, llegó a mi escritorio, aquí dicen en la oficina escritorio, o escritório. Chegou ao meu escritório, sí, y me dijo, ¿por qué hay tantas iglesias? alguém então chegou e disse: por que há tantas igrejas? Allí veo la cuadrangular, Ali vejo o quadrangular, allá veo las asambleas de Dios, ali vejo as Assembleias de Deus, allá veo los pentecostales, ali vejo os pentecostais etcétera. e etc. Y yo le dije, no sé. E eu disse: eu não sei. Entonces yo le dije, Então ele disse: será un mal necesario. é um mal necessário, né? Talvez exista Porque yo necessidade. en esa época no tenía ni idea Porque nessa época não se tinha ideia de que el Señor estaba restaurando de que o Senhor estava restaurando todo lo que se había perdido. tudo que se havia perdido. Amém? Ya hoy no le daría esa respuesta, Hoje eu não daria a ele essa resposta, porque ya nosotros estamos recibiendo del Señor esa revelación. porque nós estamos recebendo do Senhor essa no revelação. podemos ser testimonio de esa verdad. Nós temos sido testemunhas dessa De verdade, que el Señor vino de que o Senhor veio a levantar una iglesia o Senhor veio levantar uma igreja unida, su cuerpo unido, seu corpo unido, lleno de Él, del Espíritu Santo, cheio dele, do Espírito Santo, para que dé un testimonio claro y para que poderoso dê um testemunho claro e de lo poderoso que es Dios. de quem é Deus. Cuando el mundo vio a la iglesia primitiva, Quando o mundo viu a igreja primitiva, supo quién era Cristo. soube quem era Cristo. Entonces, el Señor quiere que en este tiempo O Senhor deseja que nesse tempo se restaure la unidad de la iglesia seja restaurada a unidade da igreja en cada localidad. em cada localidade. Allá en Apocalipsis 1:11 Em Apocalipse capítulo 1, verso 11, hay un ejemplo. há um exemplo disso. Cuando el Señor Quando o Senhor empezó a revelarle começou a revelar ao apóstolo João el contenido del libro de o Apocalipsis, conteúdo do livro de Apocalipse, le dijo, escribe disse a ele: escreve y envíalo e envia-o en una carta em uma carta a estas 7 iglesias. a essas 7 Como cuando igrejas. tú tienes que enviar un documento Como quando você tem que enviar um documento a alguien, a alguém. entonces hace una carta revisoria. Então você faz uma carta resumida Sí. Entonces, envíalo a estas 7 iglesias. e ele diz: envia a essas 7 igrejas. Apocalipse 1, verso 11. 11 diz: dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Y Laodiceia. Odisea.
Amém. Allí no había división de ninguna clase. Aqui não havia divisão de nenhuma classe. Él no le dijo a Juan, O Senhor não disse a João, en Pérgamo escoge mejor estos nombres. Comece a escolher melhor alguns nomes aqui. No se lo envía a los testigos de Jehová. Envia aos testemunhos de Jeová. Não envia aos testemunhos de Jeová. ¿Me entienden? Él no le envió. Envíaselos a los cuadrangulares. Sí, Envia às quadrangulares. se los envía a las asambleas de Dios. Envia às Assembleias de Deus. Pero guárdate que se lo envía a los Mas mormones. guarda de enviar aos testemunhos de Jeová, aos mormons. La Esses não. iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo. A igreja em Pérgamo. La iglesia en Esmirna. Envia a igreja em Esmirna. Eso es lo que quiere Dios restaurar. Isso é o que Deus deseja restaurar. No sé dónde llegaremos, no sé dónde llegará el Señor, Não sei aonde o Senhor chegará, pero Él está trabajando en ese sentido. mas Ele está trabalhando nesse sentido. Amén. Amém? Y el Señor cuenta con O nosotros Senhor conta conosco para que esa unidad para que essa unidade llegue a un fin. chegue a um fim. ¿Qué será? Qual será? ¿Vamos a colaborar con el Señor? Vamos cooperar com o Senhor? El Señor quiere que nos metamos O Senhor deseja que entremos en este trabajo. nesse trabalho. También el Señor quiere restaurar O Senhor também deseja la restaurar realidad del templo. a vivo realidade de do Dios. templo vivo de Deus. Leamos así en Juan 2, Vamos ler em João capítulo los 2, versículos 19 al 21. versículo 19 ao 21. En Juan Evangelho de João, 2. capítulo 2. Do verso 19 ao 21, que diz: Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Los religiosos Os religiosos no tenían revelación não tinham revelação de un templo vivo de Dios. de um templo vivo de Deus. Solamente conocían Eles somente conheciam el templo de Jerusalén, o templo de Jerusalém, templo topográfico, o templo topográfico, hecho de material. feito de materiais. Ese templo tenía que terminar. Esse templo tinha que terminar. Sin embargo, antes de ir el Señor a la cruz, Mas, entretanto, antes do Senhor ir à cruz, Él se sujetaba al Antiguo Testamento. ele se sujeitava ao Antigo Testamento. Y por eso llega al templo de E Jerusalén por isso ele chega ao templo de Jerusalém y lo purifica, e o purifica, volteando las mesas de los cambistas, virando a mesa dos cambistas, soltando los animales. soltando os animais Y eso a los dueños de ese negocio, e a los dueños, a los e aos propietarios, donos dos negócios, no eles les gustó. não gostaram, eles não Le gostaram preguntan, disso. ¿con qué autoridad tú haces E eso? perguntam para ele: como você faz isso? Com que autoridade você faz isso? Destruiste este templo E aí ele responde: Destruí este y templo, en 3 días yo lo e levantaré. em 3 dias eu o levantarei. Se refería al verdadero templo de Dios, Se referia ao verdadeiro templo de Deus. porque el templo de Jerusalén Porque o templo de Jerusalém era apenas un tipo era apenas um tipo del verdadero templo. do verdadeiro templo. Amén. Amém? Como dice en Juan que Dios vino a tabernaculizar Como diz em João que Deus tabernacularizou entre os el homens. verdadero O tabernáculo verdadeiro de tabernáculo de Dios Deus es Jesucristo. é Jesus Cristo. Y nosotros somos llamados casa de Dios E nós somos chamados casa de porque Deus, somos el cuerpo de porque Cristo. somos o corpo de Cristo. Amén. Amém? Si te preguntan, ¿cuál es el verdadero templo de Dios? Se te perguntarem qual é o verdadeiro templo de Deus, Jesucristo. Jesus Cristo. Amén. Amém? Ahí lo crucificaron. Crucificaram a A ele, los 3 días mas em 3 dias él resucitó. ele ressuscitou Y se cumplió e se cumpriu cabalmente cabalmente esas palabras que él había dicho. essas palavras que ele havia dito. Amén. Amém? Entonces, él está restaurando
la realidad de un templo vivo. E Ele está restaurando a realidade de um templo vivo. Está edificando ese templo Está vivo edificando esse con templo nosotros. conosco. Veamos en Efesios 2, Vamos ver em Efésios capítulo 2, versículos 20 al 22. versos 20 a 22. Efesios. Efésios capítulo 2. Versos 20 a 22 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amén. Nosotros somos el templo vivo. Nós somos o templo vivo. Pero todavía ese templo no ha sido terminado. Mas ainda esse templo não se terminou. Y Él quiere que nosotros entremos E Ele quer que nós entremos a edificar con Él a edificar com Ele ese templo. esse templo. Hoy en día hay verdaderos profetas Hoje em dia há verdadeiros profetas y maestros e que mestres están siendo usados que estão sendo usados por Dios para esta restauración. por Deus, estão sendo usados por Deus para essa restauração. Pero el Señor quiere que tú Mas o Senhor quer que você estés en esas personas e estejam com essas que Él pessoas. quiere usar. Ele quer usar. Estamos aquí en Sorocaba para escucharlo. Estamos aqui em Sorocaba para escutá-lo. Hoy en día hay una cantidad de organizaciones Hoje em dia há uma quantidade grande de que organizações se dicen que cristianas. se dizem cristãs. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo, allí no es la cabeza, ali não é o cabeça. allí no es la centralidad. Ali o Senhor não é a centralidade. Porque Él tiene sus propias centralidades. Porque eles têm suas próprias Él tiene sus centralidades. propios proyectos. E eles têm seus próprios projetos. São bons, Pero no para Dios. mas não para Deus. Estorban la obra de Dios. Isso estorva a obra de De Deus. manera que nosotros estamos llamados, De hermanos, maneira que nós somos chamados, a irmãos, conocer a conhecer el verdadero o verdadeiro propósito de Dios propósito de para Deus restaurar este templo, para restaurar esse la templo, construcción de este templo vivo. a construção desse templo vivo. Amén. Amém? En medio de esta apostasía, Em meio dessa apostasia, hoy en día ya no gobierna el Espíritu Santo, hoje em dia o Espírito Santo já não governa, sino mujeres y hombres senão mulheres e homens que luchan por el liderazgo, que lutam pela liderança, llenando enchendo el sistema de un o cristianismo sistema de um cristianismo organizacional, lleno de avaricia, de avareza, de rapiña, de rapina, de lleno de despojo, política, de políticas, de ideas traídas del mundo, de ideias trazidas do mundo, llenas de filosofía, cheias de filosofias, de psicología, de psicologias, de judaísmo, de judaísmo, de Babilonia, de Babilônia, de religiones orientales, de coisas orientais, religiões orientais y de sus propias e de imaginaciones. suas próprias imaginações. Amén. Amém? Hay muchos intereses, hermanos. Há muito interesse, irmãos. Muitos interesses. Hoy en día Hoje em dia, impera un verdadero, digamos, autoritarismo humano. hoje em dia impera um verdadeiro autoritarismo humano, Religiosos. religiosos, Una verdadera organización uma verdadeira organização hegemónica. hegemônica, Hegemonía hegemonia, por el poder político. pelo poder político. Ese poder político heredado del Imperio Romano Esse poder político é a herança do Império Romano. Todavia, está dentro del cristianismo está dentro do cristianismo y que lo heredó el e protestantismo que o protestantismo herdou a través del catolicismo através vindo do catolicismo romano. romano. Eso es verdad, ¿no? Isso é verdade, irmãos. Nosotros tenemos que limpiarnos de todo. Nós temos que nos limpar de tudo isso. Nosotros tenemos que llenarnos de Cristo, Nós temos que nos encher de Cristo, de la guía del Espíritu. da vida do Espírito, ¿Qué quiere el Señor con nosotros? que o Senhor deseja conosco. Salvemos este testimonio Salvemos esse testemunho con el Señor Jesús.
com o Senhor Jesus. Amém? El Señor está restaurando la comunión apostólica en este tiempo. O Senhor está restaurando a comunhão apostólica nesse tempo. La iglesia lo está restaurando. O Senhor está restaurando isso na igreja. Podemos leer en Efesios 4:16. Podemos ler em Efésios capítulo 4, verso 16. 4:16. Efesios. Diz Efésios 4:16: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esas son las ligaduras Esses são os ligamentos, que se encargan de os suministrar que estão encarregados de ministrar el alimento a todos los miembros. o alimento a todos os membros do corpo. Amén. En Colosenses 2:19 Em Colossenses 2, verso 19, leamos algo acerca de un incremento espiritual. nós lemos algo acerca de um crescimento espiritual. Colosenses 2:19 Colossenses 2:19 diz assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amén. Eso es lo que necesitamos. Isso é o que nós necessitamos. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. El Señor está restaurando también O Senhor também está restaurando el sometimiento de los a santos submissão dos santos unos con otros. uns aos outros. Debemos someternos unos a los Devemos nos submeter uns aos otros. outros. Debemos considerar a los demás Devemos considerar aos demais como superiores a nós mesmos. nosotros mismos. Amém. Amén. Amém. Eso no es fácil, Isso não é fácil, irmãos. pero con el Señor se facilita la Mas o Senhor torna fácil as coisas. cosa. La llenura del Señor en nosotros, A, la llenura o enchimento do Senhor em nós nosotros nos lleva nos leva a considerar que cada hermano que cada irmão, nos leva a considerar cada irmão, también es morada del Señor. que também cada irmão é uma morada do Si Senhor. está el Señor allí, E se o Senhor está ali, el hermano es superior a mí. o irmão é superior a mim. Yo debo someterme a E él. eu devo me submeter a ele. Amén. Amém? Repito, no es fácil, Repito, irmãos, não é fácil. porque somos egoístas, Porque nós somos egoístas. porque pretendemos que nosotros somos los superiores a todo el mundo. Porque nós pensamos que nós somos superiores a todo mundo. Pero eso nos hace daño. Mas isso só vai fazer dano. Es mejor ser humildes. É melhor ser humildes. Es mejor que el Espíritu nos lleve a la humildad. É melhor que o Espírito nos leve à Y humildade. así recibiremos muchas bendiciones. E assim vamos ser muito Y así abençoados. nuestras oraciones no tendrán tropiezo. E assim nossa obra não vai trazer Y tropeço. así habrá salud espiritual E y corporal. assim vai haver saúde espiritual e corporal. Y dejamos que el Señor guíe nuestras vidas. E deixemos que o Senhor guie nossas vidas. Allá en Efesios 5, Em Efésios 5, 21, 21, lo dice. diz assim: verso 21, Efésios 5, diz, deixa eu achar aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Bueno, ese es el comienzo Esse é o começo de una lista de uma lista que habla sobre el hogar cristiano. que fala sobre o andar cristão. Pero nosotros realmente Mas nós realmente somos el hogar del Señor. Somos el hogar somos o lugar do Senhor. del Señor. Somos la familia de Dios. Somos a família de Deus. Somos los hijos de Dios. Somos os filhos de Deus. Amém? Por eso nosotros debemos someternos. Por isso unos a devemos otros nos submeter uns aos para que outros, el Señor se agrade. para que o Senhor se agrade. Amém? Y así no habrá pleitos. E assim não haverá negros. Contiendas. Sim, não haverá brigas, rixas, contendas. Ahí después dice,
Sigue diciendo, Ali, então segue aqui dizendo: las casadas estén sujetas as mulheres casadas estejam submissas, sujeitas a sus propios a maridos, seus próprios maridos, como al Señor, como ao Senhor, etc. e etc. También el marido ame a la mujer. Também que o marido ame a mulher. Entonces, una casada Então, uma mulher que casada se sienta amada por su marido, que se sente amada pelo seu marido, con mucho cariño se sujeta a él. com muito carinho se submete a ele. Amén. Amém? Algunas hermanas están mirando a su marido. Algumas irmãs estão olhando os seus maridos, Porque es que algunas dicen, porque algumas dizem: ay, yo no me sujeto tanto a él. aí eu não sou tão submissa a ele. Pero si él te ama, Mas se ele te ama, amén, amém? vale la pena que te sujetes. Vale a pena você se sujeitar a ele, se ele te ama. ¿Tú qué dices, Sara? Amém? Glória ao Senhor. Bendito el nombre del Señor. Bendito é o nome do Senhor. El Señor está restaurando O Senhor está restaurando la vida de resurrección a vida de ressurreição en la iglesia. na igreja. Anoche decíamos, À noite nós dizíamos, parece que fue anoche, acho que foi à noite, que nosotros estábamos muertos que nós estávamos mortos en nuestros delitos y em nossos pecados. delitos e pecados. Llega el Señor y nos da vida. E chegou o Senhor e nos deu vida. Un muerto que tiene vida E de mortos passamos a ter vida. resucita. Nós somos ressuscitados. Entonces nosotros ya debemos vivir Então nós já devemos viver una vida de resurrección. uma vida de ressurreição. Vamos a leerlo en Colosenses. Vamos ler em Colossenses capítulo 3. Y eso quiere restaurarlo el Señor E o ahora. Senhor deseja restaurar isso agora. Amén. Dice, sí pues, Disse Colossenses 3, verso del 1 al 4. de versículo 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Eso el verbo está en pasado. sim, se fostes Si fuiste Pasado. resucitado. Amén. ressuscitados, Miren que ya nuestra resurrección comenzó. veja que a nossa ressurreição já começou. Ya comenzó. Já começou. Entonces debemos de vivir una vida de resurrección Então devemos viver uma vida de ressurreição espiritual. espiritual. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Entonces esa vida de resurrección Então essa vida de ressurreição debe ser una realidad nuestra ahora. deve ser uma realidade nossa agora. Ahora. Agora mesmo. Una vida de poder. Uma vida de poder, Una vida celestial. uma vida celestial, Una vida sobrenatural. uma vida sobrenatural. Nosotros estamos cansados ya Nós já estamos de cansados ser religiosos. de ser religiosos apenas. Amém? Hasta aquí somos religiosos. Até aqui somos religiosos. Ahora vamos a vivir una vida de resurrección. A partir daqui, con Cristo. vamos viver uma vida de ressurreição com Cristo. Una vida sobrenatural. Uma vida sobrenatural. Porque la iglesia es un cuerpo sobrenatural. Porque a igreja é um corpo sobrenatural. Busquemos entrar a vivir Busquemos começar a viver en las esferas del reino de los cielos. nas esferas do reino dos céus. También el Señor está restaurando O Senhor também está restaurando en la iglesia na igreja la unidad de la fe. a unidade da fé. Muchos creemos unas cosas Muitos cremos em uma coisa y otros otras. e outros em outras. Y tenemos el Espíritu, E temos o Espírito tenemos la e palabra temos a palavra y no creemos lo mismo. e não cremos no mesmo, nas mesmas coisas. Que el Señor a los que tienen el encargo de enseñar Que o Senhor, aos que têm o encargo de ensinar, sean llenos de la sabiduría são de cheios Dios de sabedoria de Deus para llevar a los hermanos para levar aos a irmãos esta gran verdad. a essa grande verdade. Vamos a leer en Efesios 4, Vamos 13. ler em Efésios capítulo 4, verso 13. 13.
Efésios 4, verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. ¿Y por qué dice hasta qué? E por que diz até que? Porque en el versículo 12 Porque no versículo 12 habla de la labor fala da obra, do labor de los apóstoles, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. Diz que eles devem aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Até quando? Até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. É um trabalho que não pode parar. Amém. Amém? A mim me perguntam, pero quando chegaremos? Perguntam para mim às vezes, quando chegaremos? Trabalhemos. O Senhor está aí para ajudar. O Senhor está aqui para nos ajudar. Oremos por mais apóstolos. Oremos por mais apóstolos. Por mais maestros. Por mais mestres. Por mais profetas, por mais evangelistas, por mais pastores. Oremos para que o Senhor mande obreiros à sua obra. Amém? Irmãos, quantos irmãos há aqui nessa igreja? Muitos. Quantos anciãos há? 2. O Senhor está restaurando. O Senhor está restaurando. O revestir-nos do novo homem. Deixar de ser religiosos. Que nos despojemos do homem adâmico. Em Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. Amém? Diz Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando começa o novo homem? Quando? O novo homem é coletivo. Quando começa o novo homem? O novo homem é coletivo. Claro que também se refere ao indivíduo. Claro que também se refere ao indivíduo. Mas o novo homem começa com a ressurreição de Cristo. E agora o Senhor está restaurando a vida. E agora o Senhor está restaurando a vida desse novo homem em Cristo. Em luz. Em verdade. Em vida eterna. Em glória. Sem que nos aferremos sem que nós nos apeguemos às coisas desse mundo. Quanto menos nos apegamos às coisas desse mundo, mais se vai se desenvolvendo o novo homem em nós. E vamos nos despindo do velho homem. A obra do Senhor vai se efetuando mais em nós. Amém? Humildes, sensíveis, submissos, obedientes. Todo o que diz a palavra de Deus é importantíssimo. Tudo que a palavra de Deus diz é importante. Porque tu pode dizer, Senhor, eu me someto a ti. Porque você pode dizer, Senhor, eu me submeto a ti. Pero não me someto a los hermanos. Mas eu não me submeto aos irmãos. Então o Senhor diz, você é mentiroso. Não pode crer. Não, você não pode crer.
en su interior em seu interior que hace las cosas bien. que está fazendo bem as coisas. Busquemos, hermano, Busquemos, el irmãos, sometimiento, a submissão, la cruz, a el cruz, negarnos a nosotros. o negar-nos a nós Es mesmos. importante Isso é que importante. le digamos al Señor en oración, Que digamos ao Senhor em oração: Señor, yo no sé qué cosa es negarme a mí mismo. Senhor, eu não sei em que coisas devo negar a mim mesmo, Dímelo tú. mas enséñame diga-me tu, ensina-me, e venha tu a hacer ese trabajo. fazer esse trabalho em mim. Amén. Amém. También el Señor está restaurando O Senhor também está restaurando la esfera del reino de los cielos a en la esfera do iglesia, reino dos céus na igreja, porque tuvo un bajón la iglesia porque a igreja decaiu en tiempos de Pérgamo, no tempo de en Pérgamo, tiempos de Constantino, no tempo de Constantino, y ese bajón e esse continua. baixar de nível continua. Entonces el Señor está restaurando. Então o Senhor está restaurando. Entremos a vivir Entremos a vivermos nessa esfera, donde Él es el Rey, onde há um rei, donde se hace la voluntad de Dios, onde se faz a vontade de en Deus, Cristo em Jesús. Cristo Jesus. Amém? Hay un versículo, hay muchos, Há pero muitos, digamos muitos. el versículo que anoche mencionamos. Vamos ver o versículo que mencionamos ontem à noite. Apréndanselo de memoria, yo creo que se lo saben. Eu acho que vocês sabem já de memória, aprendam. Acho que vocês já sabem. Mas vosotros Mas a vós buscad primeramente buscai em primeiro lugar el reino de Dios o reino de y Deus su justicia. e sua justiça. Y lo demás E os demais os vendrá por añadido. será acrescentado. O sea, no te afanes Ou seja, não te fica ansioso, não fica ansioso por lo que no pertenece al reino de Dios. pelo que não pertence ao reino de Deus. Si te afanas por lo que no pertenece al reino de Se Dios, te preocupas pelo que não pertence ao reino de Deus, te apartas más del reino de Dios. você fica mais distante do reino de Pero Deus. si te ocupas en tu vida de resurrección, Mas se você se ocupa em vida de ressurreição, a ser guiados por el a Espíritu ser guiado pelo Espírito, en el terreno del reino de Dios, no terreno do reino de las Deus, otras cosas el Señor te las va dando. as outras coisas o Senhor te vai dando. Amém? Todo, hermano. Tudo, irmãos. La salud, A saúde, la vivienda, a os vestimentos, el novio para casarte, um noivo para você casar. Sobre as irmãs. todo. Tudo. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. Amém. El Señor está, ya vamos a terminar. Já vamos El Señor terminar. está restaurando O Senhor está restaurando la vida de la cruz. a vida da cruz. A vida La de cruz cruz. no significa, A cruz não significa enfermidades. la cruz no significa A problemas cruz não significa de problemas ninguna naturaleza. de nenhuma natureza. La cruz es un sometimiento a la voluntad A de cruz Dios. é se submeter à vontade de Deus. ¿Cuántas fiebres tuvo el Señor Jesús? Quantas Fiebres. febres o Senhor Jesus teve? Quantas vezes ele ficou com febre? ¿Cuántas tuvo? Quantas? ¿Cuántas dice la Biblia? Quantas a Bíblia diz? ¿Cuántas muelas le sacaron? Dientes. Quantos dentes foram tirados dele? ¿Ah? Caíram. Quantos dentes caíram? Y dice que Él tomó la cruz desde antes de la fundación del mundo. E está escrito que ele tomou a cruz antes da Su fundação do mundo. interés era llevar la cruz, Seu interesse era chegar à cruz, sometiéndose a la voluntad del submetendo à vontade do Pai, submetendo à vontade do haciendo la Pai, voluntad del Padre fazendo a vontade do Pai, en el mínimo detalle. nos mínimos detalhes. Y venció. E venceu. Amén. Amém? Y ahora está en gloria. E agora está na glória. Eso es lo que nos espera a nosotros. Isso é o que espera por nós. Amén. Amém? Dice en Lucas 9, Em 23, Lucas capítulo 9, verso 23. recuerden, hermanos, Ah, es una senda estrecha. se lembre, irmãos, isso é uma senda estreita, Esta senda nos lleva a la mas gloria. essa senda é que nos leva à glória. Amén. Amém? La senda del mundo es amplísima, A senda, o caminho do mundo é largo, es largo, amplio, é amplo, pero nos lleva a las tinieblas de afuera. mas nos levam às trevas exteriores. Amén. Amém?
No se les olvide. Não, No se les olvida. não se esqueçam. Entonces leamos Lucas 9:23. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Día tras Dia o sea, que en la após dia. oración de la mañana, Ou seja, que na oração da manhã, tú le dices al Señor, você diz ao Senhor: Senhor, ayúdame a tomar mi propia. ajuda-me a tomar minha própria cruz. Y eso va a ser de gran bendición para nosotros. Isso vai ser de grande bênção para nós. Amém? Se nos amplía el panorama Nos amplia o panorama del propósito de Dios do para propósito de Deus para nós. nosotros. Y vamos a ser vencedores. E vamos ser vencedores. Amém? Amén. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos por mais essa parte da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ver tudo isso que o Senhor está restaurando. Tudo que teu Espírito, pela tua graça, tem dado a cada um de nós. Senhor, nos ajuda a ser fiéis a essa palavra. Dá-nos graça para responder a ela, Senhor. Que a graça que nos é dada não se torne vã, mas que nós possamos reagir esforçando-nos na graça, Senhor, para que tu tenhas o teu testemunho. Agradecemos-te em nome do Senhor Jesus por toda essa oportunidade. Senhor, se conosco ainda nesse tempo que estaremos aqui. Pedimos o teu encabeçamento e a tua primazia entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.